Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso, ouvindo isso, mas a gente está começando mais um Epic Talks, Epic Talks, olha o inglês aí falhando de vez em quando, hein? Epic Talks. Hoje a gente vai receber uma pessoa ilustre, o Sequim, que vai se apresentar. Eu prefiro que ele se apresente do que a gente se apresentar, né? Mas como sempre, como a gente sempre abre, né? Luiz, meu vice, meu produtor executivo, o cara que traz as pessoas e anima a torcida. Luiz, aquela introduçãozinha básica de sempre. Bem, meu nome é Luiz Araújo, eu sou o CEO da Agrega, uma empresa que se dedica à gestão de mudança, melhoria de performance e todo um trabalho de melhorar a estrutura de recurso humano para um melhor desempenho da companhia. E falando um pouquinho disso aqui, né, a gente fez um projeto muito bacana em conjunto, foi um prazer trabalhar com ele, além do conhecimento vasto sobre o tema que a gente vai falar. É uma pessoa mega agradável, super gentil e muito generoso no contato, e é um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Perfeito, Sequim, a bola tá contigo para você se apresentar. Fale o que você quiser, como você quiser, a casa é sua. Geralmente a gente às vezes grava até esse podcast aqui no bar do Metaverso, porque a gente está no Metaverso da Epic, né? Então é uma experiência gamificada, mas hoje a gente resolveu gravar no auditório para ficar mais pomposo, né, Luiz? É isso. Para homenagear o ilustre convidado, né? O ilustre convidado. Tá certo. Senão, pô, já chama pro bar para fazer podcast no bar e já acha que é bagunça isso, né? Sei quem é à vontade, por favor. Perfeito, Ana. Bom dia a você, Guedes, a você, Luiz Araújo. Bom estar com você de novo depois de tanto tempo lá na Saúde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, que nos acompanham o Epic Talks. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a vocês por essa oportunidade. Estamos falando sobre saúde suplementar, um tópico extraordinariamente importante. Mas, para quem não me conhece, eu sou o José Sequim. Eu montei o Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, uma entidade associativa, já fazem 17 anos, foi em 2006. Eu já tenho uma longa história nessa área de saúde. Eu deixei o Instituto em 2011, fui para a Pena Saúde, permaneci até 2019 e voltei para o Instituto. Então, estou aqui de novo no Instituto desde 2009, meados do ano. O Instituto é uma entidade associativa sem fins lucrativos, cujo objetivo é produzir conhecimento, estudos, dados, informações para que ajude a melhorar e aperfeiçoar o sistema de saúde suplementar. Esse sistema tão importante que hoje atende a 50,7 milhões de brasileiros, que gasta com assistência à saúde, esse conjunto de operadoras, gasta pagando o serviço de assistência à saúde a 50,7 milhões de brasileiros, algo como 224 bilhões de reais, o número do ano passado. Cheio. Veja que esse número é bem superior ao que o governo federal alocou para atendimento no sistema público de saúde, o SUS. E, portanto, mostra a dimensão e a importância que esse setor tem. A gente, embora pense em saúde suplementar, a gente não dissocia de saúde dos brasileiros. A saúde suplementar é uma componente importante, eu diria fundamental, para que os brasileiros tenham acesso à saúde. O SUS vive com uma entidade fantástica, com instituições excelentes. Tivemos até os depoimentos do Faustão nesses dias, que recebeu um transplante de coração pelo SUS. Não há que se negar a importância desta entidade. O fato é que os governos federais, estaduais e municipais, não têm o dinheiro que precisariam ter para que o SUS desse um atendimento satisfatório para todo mundo. Imagine se os 50 milhões de brasileiros não tivessem plano suplementar, tivessem que se valer também dos serviços ao SUS. O peso, o ônus, o tamanho das filas seria certamente mais longo do que é. Então, a gente vê a saúde suplementar como um setor muito importante
para prover saúde para os brasileiros. Não falei sobre minha formação, eu sou formado em engenharia de eletrônica pelo ITA, fiz mestrados na Unicamp em engenharia elétrica, em economia, fiz também um mestrado em economia em Cambridge, no Reino Unido, fui servidor federal durante muitos anos, passei todos os grandes e importantes setores do governo federal, desde a área de planejamento, assessoria econômica do presidente da República, fui do Tesouro Nacional, secretário adjunto, fui da política econômica na época da elaboração do Plano Real, fui secretário executivo do Ministério da Previdência durante todo o governo FHC e no último ano fui, então, próprio titular nessa parte. Essa é um pouco, em breves linhas, a minha história que eu gostaria de colocar para a gente botar essa bola em jogo aí, Denis e Luiz. Maravilha, então a gente está muito bem assessorado, sim, né? sim. No tema, né? E a gente pode, né, Luiz, a gente pode perguntar o que a gente quiser, porque... Eu queria pegar a bola que você que levantou, né? Porque eu acompanhando e por outro ângulo, né? Eu vejo que saúde é um tema muito importante, estratégico para a companhia, e eu vejo uma preocupação muito grande com a entrada na pandemia, a saída da pandemia, os modelos de negócio, os modelos de atuação. Eu queria ver como é que você está enxergando isso nas companhias, como é que elas estão se posicionando para, de alguma forma, eu não sei se a palavra correta é proteger ou dar um pouco mais de saúde, lato sensu, para esse indivíduo, né, enquanto profissional nas companhias. Como é que elas estão tratando isso, né? Ontem o Guedes postou uma notícia maravilhosa, né, para alguns e não tão boa para outros, que está havendo um movimento forte de volta, né, para o trabalho presencial, né? Então, realmente uma confusão, né? Como é que a saúde suplementar, como é que a gente deve tratar esse tema aqui, na sua visão de executivo, de longa data nesse assunto? Esse é um tema que daria assunto para conversar durante uma semana inteira. Muito extenso e muito longo. E a pandemia causou um rebuliço gigantesco nas empresas, nas operadoras de saúde, nos prestadores em todo o mundo. Na etapa inicial da pandemia, foi uma queda brutal da busca por serviços médicos. Com a frequência com que as pessoas buscaram atendimento médico em 2020 e 2021, caiu 25%, 30%, 40%. Ou seja, naquele ano, as operadoras não gastaram com assistência à saúde. Sobrou, portanto, dinheiro naquele ano. Mas no ano seguinte, você teve a pandemia, teve o começo de retorno, e a despesa cresceu e cresceu muito e continua muito, muito alta. Então, hoje, o setor vem ainda atuando no vermelho, os dados do primeiro semestre já saíram, são preocupantes na parte da saúde. Isso se explica por duas ou três grandes áreas. Uma, os preços subiram muito durante a pandemia. Não caíram para os níveis pré-pandemia, depois que a pandemia acabou. Então, temos preços mais altos. As pessoas ainda estão aí no finalzinho de fazer o que deviam ter feito e não fizeram durante a pandemia. Então, um retorno. Eu acho que, além de um retorno, as pessoas estão mais preocupadas em preservar a saúde. Então, buscam serviços médicos mais intensamente. Então, temos preço mais alto, frequência que cresceu. Então, o terceiro fator, pessoas que postergaram durante a pandemia, coisas que não deviam ter postergado, por exemplo, pesquisa e tratamento de câncer, problemas cardiológicos, voltaram agora com casos agravados. Então, temos preço mais alto, frequência que subiu, casos mais graves. Isso levou, então, a esse gasto muito grande. Isso do lado das operadoras. Do lado de beneficiários, desde julho de 2020, 3 meses depois da pandemia, o número de beneficiários só cresce. Não é um crescimento muito rápido e intenso, mas é um crescimento sistemático todos os meses, e em particular, crescimento mais alto na faixa etária acima dos 60 anos. Perspectiva para as operadoras. É difícil dizer, porque quem aposta hoje
no andamento da economia? A inflação fica baixa, cadente, ou está dando sinais de repique? As contas do governo vão ser controladas ou teremos gastos crescentes com absorção do dinheiro, o governo sem condições de fazer investimento, retirando dinheiro da sociedade e, portanto, diminuindo o ritmo de crescimento da economia? Se a economia não crescer, não vai ter emprego, não vai ter aumento de renda, não vai ter crescimento pujante de beneficiários de saúde. Isso é a perspectiva do lado das operadoras. Um momento difícil, um momento que elas buscam recuperar preço para que a receita pague as despesas que ela tem. Obviamente, tem outro lado, o lado pagador, o lado que compra planos, que sente nas suas finanças o crescimento intenso, em percentuais de acima de 20%, das mensalidades cobradas dos contratantes. Eu falo de pessoas jurídicas, empresas, ou mesmo de quem tem planos coletivos por adesão, e os individuais são regulados pela ANS. Então, do lado das empresas contratantes, elas também enfrentam dificuldades nesse pagamento e, obviamente, não estão satisfeitas com o aumento das mensalidades. Enquanto a operadora consegue negociar e atingir índices de reajustes satisfatórios e os compradores tiverem condições de pagar, o setor se mantém. O problema é quando o pagador para de ter condições de bancar esses aumentos que as operadoras precisam ter para custear as despesas com saúde. Aí teremos dificuldades. O que é que as contratantes podem e devem fazer? Certamente, além de negociar com a operadora os reajustes, eu acho que elas têm que se voltar para dentro de casa, especialmente agora, com o retorno a atividades presenciais. Não acredito que vamos voltar a 100% de atividades presenciais. As atividades online, à distância, home office, elas têm um papel importante a cumprir e ajudar. Isso vai permanecer. Mas na medida que mais e mais gente estiver voltando ao escritório, você tem, no lugar do contratante, no mesmo espaço físico, muitas vezes, um grande conjunto de pessoas que têm plano de saúde, que usa os planos de saúde. E a pergunta que a gente faz, o que o contratante está fazendo para acompanhar o uso que os seus beneficiários fazem do sistema de saúde? Estão fazendo um uso bom e adequado? O contratante está supervisionando e orientando e dirigindo esse conjunto de profissionais que estão lá, às vezes, no mesmo espaço físico? Quando a empresa é grande, tem mais de 100 funcionários, tem que ter um médico do trabalho lá presente. Esse médico só faz as questões, eu pergunto, só faz as questões burocráticas necessárias que a legislação manda? Isso ocupa o tempo todo dele? Não teria como ele pensar um pouco em melhorar as condições de trabalho e de saúde daquele conjunto de pessoas, dando orientações, ensinando, olha, mova-se, mexa-se, não precisa ir para a academia, mas caminhe 2 pontos de ônibus, você que vem de ônibus no serviço, venha de bicicleta, se for possível, suba um andar de escada, 2 andares, 1, 2, 3 vezes por dia, enfim, movimente-se. O que essas empresas põem no refeitório, nos almoços, às vezes jantares, que elas dão no seu conjunto de colaboradores, são alimentos saudáveis, que produzem saúde, ou ao contrário, são alimentos que viciam, altamente calóricos, pobres em nutrientes, pobres em fibras, e fazem com que a pessoa simplesmente ganhe peso, conduzindo uma sociedade de obesos, portadores de obesidade, melhor dito, e eventualmente até desnutridos, que não têm os insumos que precisam. Então, as empresas, do nosso ponto de vista, têm um papel extraordinário para orientar, para as empresas contratantes, com a ajuda de suas operadoras,
a orientar esse corpo de funcionários para que sigam hábitos adequados, que mudem, às vezes, a composição de sua alimentação, para ter uma alimentação que nutra mais do que aumente o peso pura e simplesmente. Então, tem uma tarefa gigantesca para ser feita por esse lado aí. Sem falar dos problemas mentais, que vinham se agravando antes da pandemia, muito bom. agravados durante a pandemia, e permanecemos com eles. Então, uma atenção muito clara a empresa contratante tem que ter para tentar identificar sinais entre seu conjunto de colaboradores de que pessoas poderiam estar desenvolvendo algum sinal de problema mental e atuar junto a ele com descrição, com toda a técnica que é necessária, mas para evitar que aquele caso se agrave e se torne, de fato, um problema mental que afete a pessoa, afete sua produtividade, leve a pessoa a se afastar do serviço, etc. Então, há um mundo de coisas a ser feito dentro das empresas. O IES lançou o ano passado, no final do ano, um livro, Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, com 16, 17 autores, abordando os mais diferentes aspectos, desde exercício físico, alimentação, bioma intestinal, saúde bucal, saúde mental, experiência que várias empresas tiveram na condução desses tipos de programas. Então, se alguém de empresa aí estiver nos ouvindo, espero que sim, eu recomendo. Com certeza. Esse livro é de download gratuito. Eu acho que é uma contribuição importante que o IES está dando, especialmente para os RH das empresas, para que voltem para dentro e pensem em como melhorar e manter a saúde do seu corpo de funcionários. É longo assunto, prolixo, mas é isso. Não, mas é um assunto riquíssimo. O Guedes normalmente faz umas perguntas desconcertantes, então eu vou esperar a bola da vez aí para ver como é que a gente dá sequência. Mas eu queria uma pimentinha, né? Você falou de um assunto, e a gente abordou esse assunto já nos 2 ou 3 programas atrás, essa questão da saúde mental, né? Como é que mudou o eixo, né? De uma preocupação especial das pessoas que cuidam de recursos humanos, de tratar isso com um pouco mais, eu não sei se a palavra correta é carinho, empatia, mas um pouco mais de peso do que estava tratando antes, porque essa questão veio para dentro da companhia, né? E está dentro da companhia, mas afeta não só a companhia especificamente, né? Afeta todo o ecossistema que ela está envolvido, né? Então, e esse retorno maior ou menor, isso está causando realmente uma discussão bastante interessante. Gostei muito da sua colocação. Dr. Guedes. Você quer a polêmica, né? Você gosta da polêmica. Porque você está com o cara certo para responder polêmica. Ele é um banco de dados, ele sabe dessa coisa toda. Então ele tem uma longa estrada. Gosto. Então tá bom. Então vamos para a polêmica. Momento polêmica do nosso encontro. Sequinha, a gente não parte do princípio que qualquer convidado tenha a resposta para tudo. Na verdade, a gente convida os convidados para dar a sua própria opinião, né? E a pergunta que eu vou te fazer, ela é muito direta e muito sincera. Nesse momento que estamos passando agora de uma chamada de volta ao trabalho presencial que a gente está vendo acontecer no mercado, no seu ponto de vista muito pessoal, o que é mais saudável? Trabalhar em casa, remoto, ou trabalhar presencialmente num ambiente de trabalho? Sei que é difícil, não é para ter a resposta para tudo, eu quero a sua opinião sincera para a gente, nossa audiência, também poder ver pontos de vista. Ainda bem que eu preparei o Sequim para a sua pergunta polêmica. Não, perfeito. Eu acho que é muito importante essa pergunta aí. Eu vou te dar, como disse, minha opinião. Não é uma opinião de um profissional de saúde que tenha tido experiência nessa área. Não é o que eu sinto, mas pessoalmente o que eu sinto com a equipe que trabalha aqui comigo. Eu acho que termos algum trabalho feito à distância, ele é bom.
Ele é bom porque ele evita tempo de deslocamento. Você não está usando o seu carro para aumentar os congestionamentos nas ruas das cidades que já são complicadas. Não só aumentar os congestionamentos, aquela máquina está exalando monóxido de carbono, dióxido, um monte de poluentes, contribui para a poluição. Trabalhar em casa evita um pouco dos congestionamentos e você está jogando ali poluentes no ar. Esse lado é bom. Do lado pessoal, também acho que é bom. A pessoa pensa em São Paulo, leva no mínimo meia hora se deslocando. Eu troquei essa meia hora de carro por 20 minutos a pé, 18 minutos a pé, vem e volta. Então tem esse lado positivo do trabalho em casa. É bom para a saúde? Eu acho que é. Você está em casa, você trabalha no momento que você está mais produtivo, às vezes não é a parte da manhã. Minha esposa, por exemplo, ela acorda às 5 da manhã e vai para o computador trabalhar. É o momento que ela está mais lúcida. Eu acordo às 11, eu demoro para acender, me ligar, etc. Então, às vezes, você trabalhar em casa, você escolhe os momentos do dia que você é mais produtivo. O que importa é que a pessoa receba no trabalho à distância uma carga para ser executada naquele espaço de tempo que ele está em casa, bem delimitada. Para que não use o tempo apenas para ir para shopping, fazer compras, coisas desse tipo aí. Então, desse ponto de vista, eu acho que é bom. O retorno ao presencial, pelo menos alguns dias da semana, aqui no nosso instituto temos 2 dias na semana com presencial. Eu acho que esse também é saudável. É saudável porque você vê as pessoas de corpo inteiro, não só a boca, olhos e nariz, como a gente está fazendo aqui nesse meio. Você percebe mais reações. E estando presente, você fala com, eu acho, mais naturalidade do que falar diante de uma tela que você sabe que só está ele do outro lado, mas, enfim, não é uma interação completa. Então, ter encontro presencial de pelo menos 2 dias na semana, quem sabe 3 ou 4, eu acho que também é saudável. É saudável porque você sai do seu isolamento doméstico, do seu escritóriozinho de casa, vai para a rua, vê gente, conversa no seu escritório. Eu acho que isso também é saudável. Eu vejo, portanto, que esse mix de parte presencial, parte online, ele é bom para todos. Não saberia lhe dizer, porque não tenho dados, estatísticas, se isso melhora ou não a produtividade. Eu acho que estar parcialmente presente, parcialmente online, é um ambiente mais favorável a seu melhor desempenho do que você estar das 8 às 4 da tarde, das 9 às 5 da tarde, presencial todos os dias. Então, eu vejo assim, para minha saúde, meu relacionamento, para meus colegas aqui do escritório, eu acho que esse arranjo, dias no escritório, dias em casa, é bom para a nossa saúde, é bom para o relacionamento, é bom também para o desempenho de cada um de nós. Eu vejo como positivo isso aí. Não acho que o retorno 100% presencial, em alguns casos, é necessário. Aí, óbvio, você tem que fazer. Quando há possibilidade de fazer uma parte home office, eu acho que é conveniente que se tenha 1, 2 dias, 3 dias na semana em home office. Acho que é melhor, é mais saudável, mais produtivo. E já engatando nessa mesma direção, Sequim, para a gente já passar a palavra final aí para o Luiz puxar a última pergunta, a gente está em cima do horário. E o trabalho de 4 dias da semana? Como é que você vê isso? Também que já está sendo testado no Brasil agora, né? Já foi testado em alguns lugares. Tem vários pontos de vista. Não quero entrar no mérito da produtividade, né? Não é o nosso fórum hoje aqui não é produtividade, e sim é saúde no ambiente de trabalho. Como é que você vê? Trabalhar 4 dias por semana e não 5 vai trazer qualidade de vida para as pessoas, vai trazer saúde para as pessoas, ou isso é mito? Se as pessoas souberem aproveitar, eu diria que claro, óbvio, né? Que é.
Veja que, olhando-se para as grandes transformações pelas quais estamos passando, inteligência artificial, substituição de trabalho repetitivo por trabalho de máquina, substituição de tempos que a gente gasta pesquisando coisas da internet aqui e acolá, hoje a inteligência artificial faz isso para a gente em segundos. Então a gente ganha tempo, ganha produtividade em desempenho. Mas ele tem o risco, é o que se discute muito hoje, o risco do desemprego. Será que esse desemprego poderá ser de fato extenso, grande, levar sacrifícios para muitas pessoas e para suas famílias? Se isso estiver ou for uma das possibilidades dessas grandes transformações da inteligência artificial, uma das soluções é essa que você diz aí. Vamos encurtar a semana. E, portanto, você trabalha 4 dias e não 5 dias. Eu acho que seria um mecanismo muito importante. Se a pessoa souber dosar a sua dedicação ao trabalho e os 3 dias da semana ao lazer, cuidar de si mesmo, cuidar dos seus relacionamentos, estar com amigos, eventualmente até você pode tomar uma cervejinha, sempre com muita moderação. A alimentação é você passar agora as quintas-feiras à tarde, no fim do 4º dia de trabalho, no happy hour enchendo a cara. Isso, obviamente, não vai produzir saúde para você. O seu drinkzinho certamente pode até ajudar a te dar, a aliviar um pouco as suas tensões, ajudar, mas sempre com moderação. Então, eu vejo como positivo esse caminho. Isso não vai acontecer assim da noite para o dia, não vai acontecer universalmente. Haverá setores que terão muito mais dificuldades de reduzir essa jornada. Haverá outros que praticamente já estão fazendo 4 dias da semana. Então, eu vejo isso como muito positivo. Afinal de contas, já se passou a época em que trabalho era saúde, era vida, né? Eu acho que termos uma ocupação, uma atividade, algo construtivo, é muito bom para a nossa saúde física e mental. Vivemos só no ócio, né, criativo. Aliás, as homenagens ao Domenico De Masi, que faleceu nesses dias aqui, sobre essa grande contribuição que ele deu. É no ócio que sua mente fervilha e cria coisas. Quem sabe, então, temos mais um dia da semana para usarmos como ócio criativo, darmos tempo para os nossos pensamentos, deixarmos a imaginação aflorar, avançar, criar coisas. Isso pode ser muito, muito, muito positivo para nós, para a sociedade como um todo. Acho que enfrenta vários problemas individuais, problemas coletivos, problemas da ameaça do desemprego. É claro que isso vai ter ajustes econômicos por trás, que não são complexos, mas terão que ser enfrentados. Se for para o bem da sociedade, que sejam enfrentados. Né? Perfeito. Luiz, tá contigo o fechamento. Fechamento tá contigo. Sequim, a gente passeou por uma série de questões aí, mas eu tenho até eu escrevi um artigo há uns 6, 7 meses sobre isso. Eu acho que a gente está no momento de aprender a reaprender, né, uma série de coisas, porque as transformações foram muito significativas ao longo desse tempo, né? Esses 3 anos aí, acho que para todo mundo, alguns com mais velocidade, outros com menos velocidade. Eu acho que as soluções não são para todos, a gente vai ter que encontrar, mas o que é essencial, olhando aqui do lado de fora, e até também como alvo, né, é que a gente tem que reaprender a recalibrar tudo, né? Se é de 4 dias, mas isso não vai para todo mundo, se é um modelo híbrido, né, se isso não vai para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, e às vezes não é difícil, porque os resultados gritam, né? Como é que a gente equilibra isso e como é que a gente pode tratar isso, na realidade, como saúde, né? Ressignificar uma série de coisas. Você vê esse movimento nas tuas andanças, nas tuas conversas acontecendo, ou isso ainda é uma preocupação de um nível muito pequeno?
Não acho que ainda esteja nas mesas de conversa de forma ampla. Já há algumas empresas que estão até experimentando esses 4 dias de semana de trabalho. Mas todas as grandes mudanças acontecem um pouco assim, com maior ou menor velocidade. No passado, as transformações eram bem mais lentas do que são hoje. As transformações nos dias de hoje ganharam uma velocidade extraordinária. Mas não vai acontecer com todo mundo ao mesmo tempo, simultaneamente. É cada um no seu ritmo, no seu passo, de acordo com suas possibilidades. Nós, de fato, temos o desafio do aprendizado contínuo. Eu vi nesse período de pandemia, minha esposa abriu uma startup numa área que ela não conhecia nada, zero, tráfego por internet, coisas desse tipo. Ela se aventurou, achou fantástico toda a ocupação do tempo dela durante o período da pandemia até os dias de hoje, aprendeu um mundo que eu ainda desconheço por completo, sei que existe porque ela mergulhou. Então, nós temos que estar preparados para essas adaptações que serão necessárias. Hoje, se você não se relaciona nas mídias sociais, e eu tenho que confessar que faço muito pouco disso, minha mulher fala muito mais, minhas sobrinhas fazem muito melhor do que eu, mas talvez, eu não sei, não consegui me conectar ainda nesse mundo das redes sociais. Eu vejo, acompanho, mas é algo que nós todos temos que fazer. Eu me penitencio por não ter feito tão extensivamente até o dia de hoje. Mas isso exige, esses tempos modernos exigem adaptações de cada um de nós, aprendizados diários de cada um de nós. Se você parou, você rapidissimamente está completamente defasado, você vai acabar fazendo o quê? Lavando o prato em casa e varrendo a casa, né? Porque suas habilidades já ficaram velhas e já não interessam mais. Então, esse é um desafio que todos nós, indivíduos, temos que enfrentar daqui para frente. Lentamente, nos ritmos de cada um, no ritmo do setor que a pessoa está, mas não pode relaxar nesse aspecto, não. Perfeito! Fechamos maravilhosamente aqui o nosso quadro, né? Te agradecendo muitíssimo, Sequim, pela tua presença. A gente poderia ficar aqui 2 horas, mas a gente sabe que o tempo de todos os envolvidos aqui é importante, inclusive da audiência que está nos vendo, né? Tem 53 pessoas aqui agora, 54, e isso também vai para, depois a gente vai divulgar também para toda a nossa base, né? Como é que as pessoas te encontram, Sequim? Como é que elas te seguem? Como é que elas conhecem o Instituto? Como é que elas entram em contato contigo? Nós temos aqui o e-mail contato@ies.org.br, chega para a nossa equipe aqui e a gente tem acesso. O meu e-mail, também eu não tenho uma dificuldade em fornecer, é jsequim, tudo junto, @iess.org.br. O site do IES é www.iess.org.br. Tudo que a gente produziu nesses 16 anos está no nosso site para acesso gratuito a todo mundo. Vocês podem encontrar lá publicações, livros, artigos, bases de dados, webinários que fizemos, congressos jurídicos, jornadas jurídicas, estudos, enfim. Tem muito conhecimento, tem muito conhecimento. Está colocado lá à disposição de todo mundo. Especialmente cursos. Nós temos mais de 70 horas que foram veiculados para magistrados, 2 cursos que organizamos para eles com muito sucesso, outros que foram veiculados na Escola de Negócio de Seguros, a antiga Funenseg, e agora estamos colocando-os também nas nossas plataformas para pessoas que, enfim, quiserem se ilustrar, entender de plano de saúde, ter acesso, assistir e acompanhar essas aulas. Então, recomendo. Olhem o site iess.org.br, vocês vão se surpreender de tanto de coisa que eu estou falando. Eu reforço a recomendação, viu? Sequim, eu quero te agradecer, prazer revê-lo, né? A gente faz um tempinho que a gente não se encontra. Obrigado aí pela oportunidade. Presidente, obrigado por mais essa oportunidade. Vamos que vamos. Espero reencontrá-los em breve.
Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Eu sou achado aí, eu coloquei no chat aí como é que eu posso ser achado, né? Guedes também coloca aí. O Guedes é um cara que está todo dia aí, então ele é altamente achável. E eu vou botar... é um grande cara. Eu vou botar na descrição do vídeo, né, todos esses links que você passou, Sequinho, o do Luiz, também o meu, para quem quiser manter contato aqui com a nossa comunidade, que a gente está sempre falando sobre futuro, tendência, inovação, criatividade, trabalho. É isso que a gente está trabalhando para que a nossa sociedade seja mais forte, mais próspera e mais feliz, com saúde, como você colocou hoje, né, Sequinho? Não adianta nada você ter isso se não for saudável, né? E vou te colocar, Sequinho, no grupo, você se sinta à vontade quando aparecer algum tema interessante, canal direto com o Guedes. Dos nossos porque casters, tem muita coisa interessante, tem realmente algumas coisas interessantes. Acho que você pode dar uma bela contribuição, inclusive espraiar um pouco mais o Instituto, que acho que tem grandes contribuições a dar. Tá bom? Com certeza. Maravilha, olha, adorei a conversa com vocês aí. Obrigado, até a próxima, Sequinho. Um grande abraço, Sequinho. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Guedes. Tchau, Um abraço. obrigado. Tchau.